Seja bem-vindo à nossa terceira e última parte da aula sobre perdas de fertilizantes nitrogenados. Espero que você tenha gostado das últimas partes. Caso tenha dúvidas aí, coloque nos comentários e vamos para o conteúdo. Agora que nós vimos então sobre as perdas por volatilização e algumas dicas sobre mitigação desses problemas, a gente vai falar de outro tipo de perda, que são as perdas por lixiviação, certo? Então, são perdas associadas à drenagem do solo. As perdas por lixiviação ocorrem quando as moléculas do nutriente são transportadas pela água até as camadas mais profundas do solo, onde as raízes das plantas não têm alcance. Então, é aquilo que eu falei, né? Vem do próprio conceito de perda. As raízes têm um alcance limitado, dependendo da cultura do solo, vai 50 centímetros, 1 metro, seja lá quanto for. Se esse nitrogênio desce a ponto dele passar da camada que a minha raiz tem alcance, que a raiz das plantas tem alcance, eu estou perdendo esse nitrogênio por lixiviação. Então, eu posso mostrar aqui mais ou menos como ocorre essa perda quando eu tenho maior retenção de água no solo. Imagine que esse solo ele é capaz de, vamos supor, choveu e ele retém essa água não desce. Eu vou ter pequenas perdas por lixiviação. Quando eu tenho outra situação, que é um solo com menor retenção de água, eu tenho maiores perdas por lixiviação. Vamos supor que com volumes iguais de água, ou então com uma quantidade até menor de água, que se o solo é um solo que drena muito fácil, eu tenho maiores perdas por lixiviação. E a mesma coisa ocorre em relação à chuva ou irrigação. Se eu tenho pouca chuva, lembrando que a lixiviação, de certa forma, ela é dependente do fluxo de água no perfil do solo, da percolação da água. Se eu não tiver água ou tiver pouca água, a lixiviação vai ser pouca. E o contrário também ocorre. Se eu tiver muita chuva, a lixiviação tende a aumentar. Isso supondo que eu estou sempre comparando, nesse caso aqui, solos iguais, só que com quantidades diferentes de chuva. Com isso eu consigo até montar uma tabelinha de risco que diz assim, ó, solo com maior retenção de água, menor retenção de água, versus menor precipitação, maior precipitação. Qual é o caso em que eu tenho maiores riscos de perda por lixiviação? Quando eu tenho menor retenção de água, combinado com uma maior precipitação. Então imagina que é um solo muito bem drenado, que choveu, a água desce, e aí eu combino isso com muita chuva. É aí que eu vou ter as maiores perdas por lixiviação. E sempre que eu tiver pouca água, eu vou ter poucas perdas por lixiviação. Isso significa o quê? Que o ideal é chover mal? Não necessariamente, porque aqui eu vou ter outros problemas. Então, numa situação em que praticamente não chove, chove muito pouco, a lixiviação deixa de ser um problema, só que daí vai faltar água para as plantas, por exemplo, certo? Então, isso aqui é mais ou menos para ter uma ideia das condições em que eu tenho maior favorecimento das perdas por lixiviação. Indo adiante aqui sobre o que pode aumentar ou reduzir as perdas por lixiviação, eu tenho perdas associadas à CTC do solo, certo? É a capacidade de troca de cátions. Então as moléculas de nitrato, por terem cargas negativas, elas não se ligam aos colóides do solo, porém as moléculas de amônio podem sofrer menos perdas pois têm capacidade de se ligar aos colóides do solo. Isso é muito importante, porque quando a gente fala de lixiviação, a gente dá uma importância a mais para o nitrato e não fala, por exemplo, do amônio. Por causa disso, o nitrato tem aquela carga negativa que faz com que ele não se ligue aos colóides do solo, que eu tenho uma ilustração que vai ajudar a entender melhor isso. Observem aqui que eu tenho a representação, por exemplo, de uma partícula de solo, e eu tenho moléculas de nitrato e eu tenho moléculas de amônio. Né? Observem que o nitrato tem carga negativa, o amônio tem carga positiva, e nesse caso aqui eu tenho uma partícula do solo com cargas negativas, certo? Então o que vai acontecer aqui? Eu vou repelir as moléculas de nitrato, né? Então os colóides do solo repelem as moléculas de nitrato, por quê? Porque negativo com negativo repele, e o amônio, pelo contrário, o amônio ele vai ser atraído então para os colóides do solo. Então observem aqui
que no caso do amônio o solo atrai, no caso do nitrato ele repele, certo? Então isso o que significa? Que o amônio ele pode ficar ali agregado no solo, mesmo que passe água ele pode ficar firme ali, e o nitrato ele fica livre. Então ele não se liga ali com o solo, então dependendo do fluxo de água, ele vai junto. Por isso que o nitrato então se perde por lixiviação bem mais que o nitrato, que o amônio. Mas é impossível perder o amônio? Não, assim como outros nutrientes. Mesmo que haja uma ligação ali com as partículas do solo, se eu tiver, por exemplo, um grande volume de chuvas, eu posso sim descolar essas moléculas dos colóides do solo. E aqui então eu tenho uma representação do que ocorre num solo de alta CTC, alta capacidade de troca de cátions. Vai haver uma chuva, o nitrato tende a descer junto com a água que percola e o amônio tende a permanecer ali ligado ao solo, certo? E aí quando eu tenho um solo de baixa CTC, eu vou ter tanto a perda do amônio quanto a perda do nitrato. Então, no caso da baixa CTC, para o nitrato vai acabar não fazendo diferença, por quê? Porque ele não ia ficar colado de jeito nenhum, só que para o amônio faz diferença, porque daí como o solo tem baixa CTC, mesmo o amônio vai ter mais dificuldades em encontrar uma ligação com esse solo, e aí quando vem a chuva eu perco tanto o nitrato quanto o amônio. Então a CTC do solo faz sim um pouco de diferença na hora de eu avaliar se eu vou ter poucas ou muitas perdas por lixiviação de nitrogênio. Outro ponto muito interessante da gente colocar aqui é a textura e granulometria do solo. Então, partículas de maior granulometria costumam apresentar menor área de contato, logo são menos capazes de reter água e nutrientes, favorecendo as perdas por lixiviação. E aqui eu tenho um exemplo. Tenho cascalho, areia, silt e argila. Tem muita diferença de tamanho entre essas partículas. Logo, quando eu tenho toda a mistura ali do solo que forma o solo, por exemplo, formado por argila, silt, areia, cascalho e matéria orgânica, eu vou ter diferentes áreas de contato e capacidade de reter água de acordo com essa combinação. Então imaginem que um solo com mais cascalho, ele tem uma tendência a ter menor área de contato e ter menos obstáculos para a passagem de água. O mesmo vale, né, ao contrário, vale para argila, né? Então eu tenho aqui, ó, cascalho, por exemplo, maior granulometria, menor retenção de água e maior lixiviação, certo? Vamos supor que eu tenho um solo que predomina a presença de cascalho, é muito fácil lixiviar nitrogênio. Já no caso da argila, eu tenho o contrário, que é uma menor granulometria, então partículas muito pequenas, maior retenção de água e menor lixiviação. Aqui eu tenho outra representação que eu acho que aí fica mais fácil de entender. Textura mais grossa. Então, por exemplo, um solo formado predominantemente por cascalho e areia, né? Eu tenho uma textura mais fina, que vamos dizer assim, no mesmo volume de solo, eu tenho uma quantidade maior de partículas, por consequência, posso dizer que eu tenho mais obstáculos ali para passagem de água. O que vai acontecer? Vamos supor que tanto num solo de textura mais grossa quanto num solo de textura mais fina ocorreu uma chuva. Aí no solo de textura mais grossa, aquela água passou facilmente pelas partículas ali, né? Ela encontrou poucos obstáculos, certo? E aí é a mesma coisa que a gente faz um experimento, pega um funil, coloca, enche de cascalho, enche de areia e enche de argila, e aí coloca água em cima. Em qual caso a água vai demorar mais para descer, em qual caso ela vai descer mais rápido? Ela vai descer mais rápido no cascalho, depois vem a areia e por último a argila, que vai reter água ali por mais tempo. Então quando eu falo de uma textura mais fina, né, que daí por exemplo predominando a argila, aí eu tenho uma condição um pouco diferente. A água vai encontrar mais obstáculos ali quando ela desce, ela vai encontrar uma maior área de superfície nesse solo. E aí eu tenho aqui uma observação em relação à matéria orgânica, que a matéria orgânica, ela não está aqui, porém ela é uma verdadeira esponja. Por quê?
São moléculas grandes, complexas, né? Pensando, por exemplo, numa molécula de humus. São moléculas complexas, amorfas, então não existe um desenho padrão do que é uma molécula de matéria orgânica. E como ela é toda vazada, cheia de espaços, complexa, por isso que ela acaba parecendo uma esponja. É muito fácil das moléculas de água ficarem presas ali na matéria orgânica. Então, quando eu tenho um solo rico em matéria orgânica, essa retenção de água também aumenta bastante. Só que em relação à granulometria é difícil de colocar a matéria orgânica aqui. Por quê? Porque ela pode ser uma molécula relativamente pequena, ela pode ser uma molécula gigante, porque eventualmente eu tenho uma molécula de matéria orgânica maior, ela pode quebrar no meio, ela pode ir perdendo os pedaços, ela vai sofrendo degradação e mineralizando ao longo do tempo. Porém, entendo, quando eu tenho um solo rico em matéria orgânica, normalmente a retenção de água ela é bem maior, é um solo inclusive mais resiliente em relação a uma seca, por exemplo. Agora falando das perdas por desnitrificação. Ela ocorre basicamente em solos compactados ou encharcados, tá? Então, o fator que mais influencia no processo de desnitrificação é a baixa oxigenação do solo. Então, um solo tanto compactado quanto encharcado, ou a combinação das duas coisas, vai favorecer a desnitrificação. Por quê? Porque ele cria um ambiente pouco oxigenado, tem pouco oxigênio nesse solo, por consequência eu vou ter maior desnitrificação. E por que isso ocorre? Observem aqui, começou no nitrato, virou nitrito, virou óxido nítrico, virou óxido nitroso, virou N2. O que está acontecendo daqui para cá em cada uma dessas etapas de transformação? Eu estou perdendo oxigênio. Então, aqui eu tinha 3 oxigênios na molécula, agora eu tenho 2, agora eu tenho 1, agora eu sigo tendo 1, porém eu aumentei um nitrogênio, então proporcionalmente aqui eu reduzi pela metade a quantidade de oxigênio e aqui eu já perdi todo o oxigênio. Então significa que eu vou perdendo oxigênio ao longo do processo até, por exemplo, o nitrogênio, as formas de nitrogênio passarem a gasosas, como é o caso do óxido nitroso e do N2. E como que eu perco esses átomos de oxigênio? É através da ação de bactérias desnitrificantes. O que essas bactérias fazem? Ou melhor, o que essas bactérias precisam no solo? Elas precisam de oxigênio, né? Então essas bactérias usam oxigênio para viver. E aí quando eu tenho um solo encharcado ou eu tenho um solo muito compactado em que não há oxigenação, essas bactérias elas vão encontrar oxigênio em outro lugar, que elas já não têm mais aquele oxigênio gasoso, o O2, para respirar, e elas vão fazer o quê? Elas vão onde tem oxigênio e vão começar a pegar. Então, essas bactérias elas conseguem pegar, por exemplo, no nitrato, elas conseguem pegar no nitrito, do óxido nítrico, elas conseguem capturar os oxigênios e transformando aquela molécula numa molécula com menos oxigênio, certo? Então, é por ação dessas bactérias desnitrificantes que ocorrem essas transformações até que venha a acarretar na desnitrificação, que é a perda desse nitrogênio na forma gasosa, seja ela N2O, que é o óxido nitroso, ou o N2. E aí eu tenho um exemplo, como que isso não acontece, em que condições de solo isso não ocorreria. Um solo descompactado e airado. Então eu tenho um solo ali que há um espaço, tem porosidade, certo? Então é um solo mais poroso. E eu tenho ar nesse solo. Tenho água? Tem água, é um solo úmido. Porém eu tenho ar. E aí, entre a água, entre as partículas do solo, eu vou ter ar. E é esse ar que as bactérias desnitrificantes vão utilizar para sobreviver. Agora imaginem outra condição, em que eu tenho, por exemplo, um solo compactado e encharcado. Observem que eu aglomerei as partículas do solo, né? Isso que é o efeito da compactação. Eu espremo ali essas partículas, reduzindo o espaço, a porosidade entre elas, ou eu encho esse solo de água. Eu tapo todos os orifícios, todos os poros com água.
E aí o que vai acontecer? Eu não vou ter o gás oxigênio presente ali, porém, imaginem que é um solo agrícola, que eu aplico nitrogênio, eu vou ter nitrogênio na forma de nitrato. E aí essas bactérias fazem a festa com nitrato, fazendo a redução dele e podendo ali emitir o óxido nitroso ou o N2, o que é a perda de nitrogênio por desnitrificação. Agora eu vou falar sobre algumas coisas, alguns detalhes que a gente precisa levar em consideração para evitar essas perdas. Só que aqui eu juntei as perdas por lixiviação e desnitrificação. Por quê? Porque eu tenho a mesma causa para dois efeitos, que é o quê? O excesso de nitrato no solo. Então, um solo com excesso de nitrato, ele vai ter tanto grandes perdas por lixiviação quanto também por desnitrificação, certo? E claro que elas podem ocorrer em proporções diferentes, depende muito da condição. Se eu não tiver um solo, vamos supor, numa condição anaeróbia, sem oxigênio, eu tenho que me preocupar mais com as perdas por lixiviação, certo? Agora imaginem que eu tenho um solo muito argiloso, que a água não está percolando e está até acumulando água. Aí eu tenho que me preocupar mais com a desnitrificação, certo? Mas para qualquer uma dessas perdas, o excesso de nitrato no solo é um problema em potencial. Então, o acúmulo de grandes quantidades de nitrato, né, o NO3, no solo por longos períodos aumenta os riscos de perda por lixiviação e desnitrificação. Então, essa disponibilidade de nitrato em excesso por longos períodos pode vir a acarretar nessas perdas. Então, idealmente, o fornecimento de nitrogênio deve acompanhar a demanda das plantas. Então, imaginem que eu não quero acumular nitrato no solo. Só que se eu conheço a fome das minhas plantas, a demanda de nitrogênio por essas plantas, eu posso ir aplicando o nitrogênio, fornecendo esse nitrogênio conforme a demanda delas, assim eu sempre vou ter o mínimo possível de residual no solo. Isso é o equivalente à alimentação animal. Vamos supor que eu tenho um frango que está crescendo, quando ele é pequenininho, é um pintinho, eu dou um pouquinho de comida, e aí quando ele cresce um pouquinho eu dou um pouco mais, daí a pouco eu mudo a ração, até que quando ele está um animal maior, eu estou fornecendo bastante comida. Isso é a mesma lógica aqui. Eu não vou pegar e fornecer para um frango a comida de toda a vida dele, de todo o ciclo de vida dele, eu não vou fornecer tudo no dia que ele nasceu, porque aquela comida vai estragar, vai sobrar, outros animais vão vir comer. A mesma coisa vale aqui para o nitrogênio, certo? Então, quais são as lógicas aqui que a gente deve usar? Então, qual é a lógica aqui que a gente usa? Se a gente conseguir fornecer o nitrogênio à medida que as plantas absorvem, o acúmulo de nitrato por longos períodos é reduzido, certo? Entre as possibilidades estão o manejo parcelado, com doses crescentes, e o uso de fertilizantes de liberação lenta ou controlada, bem como a combinação de diferentes insumos, tá? Então aqui, basicamente, eu vou trabalhar na minha adubação nitrogenada, principalmente pensando nas adubações em cobertura. Eu vou parcelar no máximo de vezes possível. Se eu tenho problema, vamos supor, de o solo muito drenado, eu posso investir numa adubação crescente até o período de maior demanda da minha planta, ou seja, começar com quantidades menores e aumentando. E se eu tenho a disponibilidade de um insumo de liberação lenta ou controlada, eu também posso explorar esse insumo. Posso aplicar no início do ciclo e esse insumo ir liberando gradativamente, evitando grandes acúmulos. Eu vou dar exemplos aqui de como a gente pode utilizar essas combinações, certo? No exemplo aqui a gente vai utilizar a cultura do milho, né? Então uma cultura aí bastante difundida quase no Brasil inteiro, então por isso que os estágios fenológicos aqui eles correspondem aos estágios do milho. Essa curva que eu vou mostrar para vocês aqui seria uma curva genérica de demanda de nitrogênio por parte da cultura do milho, certo? Vocês já viram isso em aulas anteriores, né? Eu tenho um formato aí sigmoide, né? Um formato DS, conforme vai aumentando o acúmulo de nitrogênio na parte aérea da minha planta. Isso percentual, né? Supondo que esse ponto mais alto aqui seria o 100% de nitrogênio acumulado. Vamos observar aqui uma primeira hipótese. Nessa hipótese, eu fiz apenas uma adubação na semeadura
de liberação rápida. Então, imagine aqui que eu apliquei ou uma ureia convencional ou então um nitrato, né, um nitrato de amônio, apenas no iniciozinho do ciclo, ali, antes da minha planta emergir, né? O que vai acontecer? O nitrogênio proveniente desse fertilizante, em poucos dias ele vai estar totalmente liberado, certo? Vai ocorrer a hidrólise da ureia, etc. Todas aquelas reações. E o nitrogênio que eu joguei ali, em poucos dias ele já vai estar todo disponível para as plantas. Mas observem que apesar de eu poder fazer isso e já disponibilizar todo o nitrogênio, eu tenho aqui uma diferença gritante na quantidade de nitrogênio que eu forneci e na quantidade de nitrogênio que a planta precisou acumular até aquele momento. Eu devo dizer que eu tenho que fornecer exatamente o que a minha planta está, vamos dizer assim, está precisando acumular no momento? Não isso. Eu sempre tenho que fornecer um pouco a mais do que aquilo que ela está demandando, porque ela não é 100% eficiente em puxar o nitrogênio. Porém, eu oferecer todo o nitrogênio no começo do ciclo, sendo que eu tenho meses pela frente, é um risco muito grande. E agora imaginem que boa parte desse nitrogênio ali na frente vai estar em forma de nitrato, então dependendo da chuva, dependendo do solo que eu tenho grandes riscos de perdas. O que a gente pode fazer para, vamos dizer assim, para melhorar isso e fazer de uma forma um pouco mais interessante? Eu posso fazer uma adubação na semeadura, então eu mantenho aquela primeira adubação que eu tinha feito antes e adiciono uma adubação em V7, né? Mesmo uma adubação de liberação rápida. Então vamos supor que eu tenha feito 2 adubações de ureia, tá? Então ambos são insumos de liberação relativamente rápida. Observem que a primeira parte do insumo que eu apliquei liberou rapidamente, só que eu não apliquei a totalidade do insumo que eu tinha disponível tudo no início, eu deixei uma parte para aplicar depois. Então liberou, acumulou um pouco de nitrogênio no solo, né, para o arranque ali das plantas, daí chegou ali em V7, fiz uma segunda aplicação, na sequência eu tive a disponibilização então daquela minha segunda adubação em cobertura. Então eu vou ter como se fosse uma escada. Cada vez que eu aplico, que eu faço uma aplicação, na sequência eu vou ter um aumento no teor de nitrogênio do solo, né, ou na quantidade total de nitrogênio que eu já liberei, que eu já forneci. E essa escada, ela meio que vai se aproximando então do formato da sigmoide, que é o formato da demanda, né, de acúmulo de nitrogênio da planta. Mas vocês observem que ainda assim eu sempre mantenho uma quantidade superior, né, àquela que a planta está demandando no momento. Outra coisa, por que eu apliquei em V7, só que o teor de nitrogênio só aumentou ali mais para o V8? Porque não é instantâneo, né? Dependendo do insumo pode levar uma semana, pode levar 15 dias, pode levar 3 dias. A questão não é na hora que eu aplico que a planta vai absorver. Então vamos supor que o déficit de nitrogênio, a necessidade vai vir em V8, eu aplico em V7. Se for um insumo de liberação um pouco mais lenta, aplico até antes, certo? Então, quanto mais rápida for a liberação do insumo, mais próximo, vamos dizer assim, da demanda eu posso aplicar, senão eu tenho que aplicar antes. Vamos ver outras condições. Aqui a coisa já fica um pouco mais interessante, um manejo muito comum de se fazer, por exemplo, no milho verão. Tem milho safrinha, né? Milho segunda safra que se faz esse manejo? Sim, mas pela minha experiência é mais comum se utilizar no milho verão ou até em milhos de alta produtividade do modo geral. O milho segunda safra irrigado é comum se fazer algo semelhante a isso. Que seria o quê? Uma adubação na semeadura, que aí vai estar, pode variar, né? Pode estar 10% do total de nitrogênio que eu vou aplicar, 15%, 20%, em alguns casos até 1/3, certo? E aí depois eu faço 2 entradas em cobertura. A exemplo aqui, eu fiz aquela adubação ali na semeadura, chegou em V3, eu fiz uma segunda entrada, liberei mais uma parte do nitrogênio, então vocês observam que ali em V4 eu tive um aumento, e aí eu apliquei uma quantidade um pouco maior lá em V8, e aí a partir de V9, V10 ali eu tive mais um degrau na escada, certo? E aí, claro, a altura desses degraus ela pode variar de acordo com a quantidade de nitrogênio que a gente aplica em cada estágio, certo? E o que eu tenho a dizer é o seguinte,
esse aumento gradual, ele é mais importante em casos que eu tenho uma condição propícia à lixiviação, certo? Ah, Saulo, não seria problema eu aplicar, tipo, vamos supor, fazer 2, 3 aplicações de volumes iguais, tipo, vou aplicar 300 kg de ureia e vou fazer 3 aplicações de 100 kg, tem problema? Normalmente não tem problema, normalmente é tranquilo, né? Principalmente quando não tenho tanto risco de lixiviação. Só que se eu tiver mais risco de lixiviação, eu prefiro fazer a primeira entrada com volume mais baixo e eu vou aumentando o volume até no máximo V8. Se eu fizer uma entrada pós V8, no caso do milho, e aí eu já prefiro reduzir um pouco mais a taxa novamente, certo? Outra hipótese então é utilizar apenas uma adubação lá na semeadura. Ah, isso quer dizer que eu enterrei com a semente? Não, eu digo que é na ocasião da semeadura. Pode ser um pouquinho antes, um pouquinho depois, pode ser um dia depois, mas em termos de momento, seria mais ou menos na semeadura. Eu apliquei uma vez, fiz uma adubação, porém com insumo de liberação lenta, que muitas vezes é projetado, né, para uma determinada cultura, um determinado clima específico, para entregar o nitrogênio à medida que aquela planta demanda. Então significa o quê? Que qualquer insumo de liberação lenta ou liberação controlada que eu colocar aqui vai ter esse perfil e vai acompanhar o milho? Não necessariamente. É muito importante ler os estudos, ler, vamos dizer assim, a bula, pegar quais são as recomendações do fabricante, para que eu não corra o risco, por exemplo, para a cultura do milho, que dura ali 3, 4 meses, eu aplicar um fertilizante que vai levar 5 meses para liberar a totalidade. Parte desse nutriente vai liberar após eu colher o milho, certo? Então eu tenho que entender isso. Normalmente o fabricante vai ter recomendações, então eu não posso generalizar e dizer que todos os insumos de liberação controlada são iguais. Porém, esse efeito ele é muito buscado pelos fabricantes, que é o quê? Imagina eu pegar um insumo apenas, aplicar lá no começo do ciclo e, entre aspas, esquecer. E azar se chove um pouco mais, um pouco menos, temperatura, calor. É como se eu estivesse aplicando o meu insumo de forma gradual, né? E é importante que a liberação ela ocorra vamos dizer assim, na quantidade necessária um pouco antes da minha planta demandar, para que eu sempre tenha mais nitrogênio do que a planta demanda, porém sem grandes excessos. Então isso é uma coisa interessante que pode ocorrer. Não é tão fácil ter uma condição ideal assim. Inclusive é uma coisa que eu, para recomendar para os nossos clientes, para os clientes da Alcer, eu não tenho tanta segurança em fazer isso. Então tem outras combinações que a gente pode fazer para melhorar, eu diria assim, o custo-benefício e a segurança desses manejos. E aqui eu até posso dar outro exemplo. Eu posso fazer uma adubação na semeadura com um insumo de liberação lenta, e aí um pouco mais tarde, vamos supor em V7 ou V8, eu faço uma segunda adubação, só que com um insumo de liberação rápida, certo? Por exemplo, eu aplico uma ureia protegida aqui na semeadura ou em V1, que seja, né? Essa ureia protegida, ela vai demorar ali semanas, meses para entregar a totalidade, só que a gente nota que por volta do pendoamento, né, do milho, ele exige bastante nitrogênio. Então é ali que eu tenho um pico de absorção de nitrogênio na cultura do milho. O que eu quero assim para ter mais segurança na minha cultura? Mesmo tendo aplicado o insumo de liberação lenta, eu quero que ali no pico de absorção de nitrogênio da cultura do milho, eu quero que ele tenha bastante nitrogênio disponível por causa da questão da produtividade, para evitar perder produtividade caso tenha de alguma forma faltado nutriente ou se perdido parte desse nutriente que foi disponibilizado antes. Então aqui fizemos uma adubação com insumo de liberação lenta lá no começo e lá em V8 adicionamos um insumo de liberação rápida, por exemplo uma ureia comum ou um sulfato de amônio, um nitrato de amônio. Nesse caso a ureia comum eu acho mais interessante. E aí observem que a partir de V9 e V10 eu tive um aumento do teor de nitrogênio do solo, ali, do nitrogênio disponibilizado.
Então, no pico de absorção de nitrogênio do milho, que ocorre mais ou menos aqui entre VT e R1, eu tenho bastante nitrogênio disponível. E é naquele momento que ele absorve mais nitrogênio. Então, essa é uma combinação que eu acho muito interessante de fazer. Eu tenho uma certa segurança em utilizar um insumo de liberação lenta, só que essa segurança muitas vezes tem um custo agregado, né? Um custo mais alto. E aí o que eu faço? Já que eu não confiaria em utilizar ureia para todo o meu ciclo com medo de perda, eu aproveito e utilizo a ureia, que é um insumo mais barato, apenas naquele momento em que a cultura está puxando bastante nitrogênio, está precisando absorver muito nitrogênio. Então aí eu tenho vamos dizer assim, um equilíbrio entre custo-benefício de cada insumo. Outra coisa muito interessante que a gente não pode deixar de falar aqui nessa aula seria de aplicar de acordo com a demanda de cada região da lavoura. Então aqui eu estou falando não de manejo de um modo geral, de uma decisão de manejo, né, que quantidade eu aplico na lavoura, mas de entender as necessidades de cada região da lavoura. Para quê? Para que eu não tenha problema de subnutrição de plantas, né, não tenha o risco de aplicar menos do que o necessário, mas que eu também não tenha excessos de nitrogênio que possam vir a causar aí prejuízos, né, perdas para o agricultor. Então, isso faz o quê? Evita sobras e ao mesmo tempo nutre todas as regiões da lavoura. Isso seria fazer taxa variável de nitrogênio reconhecendo as demandas de todas as plantas. Então aqui eu tenho algumas ilustrações, né, de como seria, né, a taxa variável de nitrogênio, que está percorrendo com a máquina, né, com a máquina que aplica, o espalhador, e aí de acordo com a demanda de cada região, esse equipamento vai colocar uma quantidade diferente de nitrogênio. E aqui eu tenho até uma vista de um monitor aplicando num pivô, provavelmente era milho ou feijão, em que cada cor desse mapa ali, variando azul, rosa, vermelho, verde, cada cor é uma quantidade de nitrogênio, uma taxa de nitrogênio que ele estava aplicando, feito com um mapa pré-processado, digamos assim. Isso não era em tempo real, um mapa feito antes da aplicação. Nesse caso aqui nós utilizamos o SmartN, certo? Que é a solução da Auster para a nutrição de plantas com adubação nitrogenada. E aqui eu até dou um exemplo bem interessante. Isso aqui foi uma coleta de plantas logo após a adubação nitrogenada com o SmartN, certo? Numa região em que a recomendação variou de 50 kg por hectare a 200 kg por hectare de ureia, certo? E observe que as plantas até já estão um pouquinho grandes. Isso aqui foi, eu diria, uns 3, 4 dias após a aplicação. O nitrogênio ainda não estava fazendo muito efeito, mas deu para pegar a condição dessas plantas. Então elas foram coletadas em pontos específicos onde houveram essas variações de dose, certo? Então vocês podem ver essa escadinha. As plantas maiores ali que já estavam mais bem nutridas e que acumularam mais nitrogênio estavam recebendo uma dose baixa, ao passo que aquelas plantas que ainda estavam subdesenvolvidas receberam doses maiores para estimular esse desenvolvimento. E aí, quando a gente volta lá 20 dias depois ali, não sei se dá para ver direito, mas o milho já estava praticamente pendoando, parece que está quase do mesmo tamanho, mas se olhar pelo tamanho do cartaz dá para ver que ele cresceu. 20, 25 dias depois, se retorna nos mesmos pontos, se observa o quê? Que eu tenho um nivelamento dessas plantas, certo? Então, onde estava faltando nitrogênio, onde eu tinha plantas subdesenvolvidas, essas plantas avançaram mais para acompanhar as plantas que estavam medianas ou super desenvolvidas, ao passo que aquelas plantas que estavam mais desenvolvidas, que inclusive muitas vezes pode ser um excesso, a gente vai falar disso em outras aulas, a gente vai falar disso em podcast, a gente vai falar desses efeitos do excesso de nitrogênio, né? Aquelas plantas poderiam até ter crescido um pouco mais e reduzido sua produtividade, mas não, elas mantiveram. Então, o efeito geral que a gente tem disso é um nivelamento. E aí, principalmente pensando nessas plantas que estavam maiores lá no começo, né, quando foi aplicado o mapa em taxa variável, teria sobrado muito nitrogênio. Então parte daquele nitrogênio que ia ficar ali em forma de nitrato, as plantas nem iriam absorver. Então fazendo um nivelamento desses,
os resíduos de nitrogênio no solo, principalmente em forma de nitrato, eles são minimizados. Outra coisa bastante importante, isso tem tudo a ver com plantio direto, né? Que eu havia comentado anteriormente sobre esses sistemas de cultivo, o uso de plantas recicladoras de nitrogênio. Isso reduz perdas, tanto de lixiviação quanto de desnitrificação, certo? Por quê? Essas plantas recicladoras removem o nitrato residual do solo e armazenam na forma aérea, na parte aérea da planta. Então o que vai acontecer? Vamos supor que eu colhi a minha cultura, seja milho, algodão, trigo ou soja, né, qualquer cultura, vai haver um residual de nitrogênio no solo que vai estar mineral ali, não estou falando da matéria orgânica, vai ter nitrogênio mineral, que se eu deixar o solo do jeito que está, vai chover, vai vir sol, umidade, enfim, vai vir uma série de coisas e eu vou começar a perder esse nitrogênio, tanto por lixiviação quanto por desnitrificação. Eu não quero perder esse nitrogênio, porque ele me custou caro. Né? Se for um nitrogênio proveniente da matéria orgânica, formar matéria orgânica é uma coisa que dá trabalho, leva tempo, ou se ele é proveniente da adubação, também a adubação me custou dinheiro, e eu não quero perder esse nitrogênio que sobrou. O que eu posso fazer? Até minha próxima cultura, mesmo no intervalo pequeno, eu coloco plantas recicladoras de nitrogênio. E aí o que essas plantas recicladoras de nitrogênio vão fazer? Vão evitar isso aqui. Se eu não tenho plantas recicladoras de nitrogênio e o meu solo ficou ali com nitrogênio residual, por exemplo, na forma de nitrato, eu vou ter o efeito de, quando chove, perdas por lixiviação, né? Aquele nitrogênio, né? O nitrato vai descendo cada vez mais até que ele vai embora e eu nunca mais vou conseguir recuperar aquele nitrogênio. Eu vou ter perdas por desnitrificação, poxa, ficou nitrato ali dando bobeira, eventualmente veio uma chuvarada ali, tapou o solo, afogou tudo, perda por desnitrificação. Então, para não ficar dando essa bobeira, o que a gente faz? Coloca uma planta, né, semeia uma cultura aí justamente para esse objetivo, e aí essa planta vai pegar aquele nitrogênio, por exemplo, na forma de nitrato, vai absorver e vai levar para a parte aérea e vai armazenar em segurança. Então já é um nitrogênio que a curto prazo eu não perco. Poxa, mas tá, e daí o que eu vou fazer com esse nitrogênio? Não, antes de colocar a próxima cultura, eu desseco, eu passo um rolo, enfim, essa planta que ficou aqui, essa planta recicladora de nitrogênio, ela vai se decompor, vai liberar nitrogênio. Então é como se eu tivesse segurado aquele nitrogênio que eu iria perder, eu seguro numa planta e depois eu uso essa planta para adubar a minha lavoura. Então isso é muito interessante, isso evita custos, isso melhora a saúde do solo, isso melhora a matéria orgânica do solo, isso é só benefícios, né? E aqui até vou dar um exemplo mais visual, tem numa lavoura aqui uma raiz de nabo forrageiro, né? O nabo forrageiro então é uma planta que tem muitos benefícios. A gente vai ter aula falando de plantas de cobertura, tá? Então quem estiver ansioso aí, aguarda um pouquinho, nós vamos ter aula para falar disso. O nabo forrageiro ele vai aumentar a porosidade do solo, ele vai criar uma raiz que vai melhorar a infiltração de água no solo, ele vai descompactar, além de tudo ele recicla nitrogênio, ele puxa aquele nitrogênio lá de baixo, põe para a parte aérea. E aqui no caso, inclusive, eu tenho um mix de plantas, eu tenho o nabo forrageiro e vocês podem observar que no entorno dele eu tenho ervilhaca. E qual é o objetivo da ervilhaca aqui? É fixar nitrogênio. Então ela está fazendo o trabalho de pegar o N2, né? Claro, não é ela, são as bactérias, mas enfim, através dessa planta que é uma leguminosa, ela pega o nitrogênio atmosférico e armazena ele na parte aérea da planta. Então aqui eu tenho uma combinação de planta recicladora de nitrogênio, que ajuda na descompactação do solo, com uma planta fixadora. Agora imaginem o tanto de nitrogênio que eu tenho que aproveitar aí quase de graça, por assim dizer, se eu for comparar com a adubação, assim que eu colocar uma cultura de milho em cima dessa cobertura, por exemplo. Então é muito interessante esse tipo de prática. Outra coisa que eu preciso falar, mas que não é tão relevante,
é o inibidor de nitrificação, certo? O que acontece com o inibidor de nitrificação? Ele vai retardar a transformação de amônio em nitrito, né, que posteriormente vira nitrato. Por isso que é inibidor de nitrificação, que é esse processo de transformação do amônio ao nitrato. Então ele costuma ter efeito que dura de 3 a 10 semanas, certo? Então normalmente aí 3 meses, de 1 mês a 3 meses no máximo, né? Só que são produtos raramente utilizados no Brasil, então é muito difícil ver o uso desses produtos. Eles existem, só que eles não são técnica e economicamente viáveis, certo? Então seria muito caro utilizar esses produtos do Brasil, que não viabilizaria na nossa agricultura, né? E o que ele faz basicamente é isso. Eu teria aqui a transformação do amônio em nitrito, nitrito em nitrato. O nitrato tem alto risco de lixiviação e desentrificação, só que para esse amônio virar nitrato tem que passar por esse processo. O que eu faço é retardar essa transformação do amônio em nitrito. Então, o fertilizante nitrogenado, ou nitrogênio de um modo geral, ele vai ficar mais tempo no solo armazenado na forma de amônio, e aí ele vai virar nitrato ao longo das próximas semanas, certo? Mas isso é muito pouco utilizado no Brasil. Outra coisa muito importante para quem tem medo aí de perder nitrogênio por lixiviação e desentrificação, tá? Eu acho que me expressei mal, não é quem tem medo, quem tem o maior risco, certo? Tu tá numa condição de risco. Meu solo está compactado, estou com medo da desentrificação. Meu solo é muito arenoso, tem muito cascalho, está chovendo bastante, tenho medo da lixiviação. Como que uma decisão simples que eu posso tomar que evitaria aí parte desses problemas é evitar fertilizantes com fontes nítricas, certo? Então, se o nitrato é aquele tipo de fertilizante, aquela fonte que perde mais por desnitrificação, então eu devo evitar adicionar o nitrogênio já na forma de nitrato. Então, nesse caso, vale mais a pena adicionar nitrogênio na forma amídica, né, ureia, ou adicionar amônio, né? Por quê? Porque eu tenho um tempo até que se torne nitrato. Então, em condições de risco aí de desnitrificação e lixiviação, evitar as fontes nítricas, a menos que seja, por exemplo, uma fonte nítrica protegida, certo? E aí eu dou um grande exemplo para vocês. Quem já trabalhou com arroz, conhece alguém ou planta arroz, enfim, já deve ter ouvido falar que não se usa nitrato de amônio na lavoura de arroz, certo? O que predomina no arroz ou são insumos, né, formulados especificamente para a cultura, certo? Tem alguns insumos que são ideais para arroz, ou por exemplo ureia, né? Por quê? Porque o arroz ele tem justamente aquela condição de solo anaeróbio, porque eu não apenas vou eventualmente ter uma lâmina d'água e abafar ali meu solo e afogar o solo, não. O arroz, por exemplo, no caso do arroz inundado, né? Não estou falando de arroz irrigado por pivô, mas um arroz inundado, eu vou ter constantemente essa condição anaeróbia, em que as bactérias desnitrificantes lá embaixo elas vão acabar pegando qualquer molécula de nitrato que elas encontrem e vão fazer a desnitrificação. Então, nesse caso aqui, eu tenho que evitar ao máximo utilizar fontes nítricas. Então, normalmente a ureia aqui é uma boa escolha para evitar entregar para essa condição justamente aquela fonte em que essa condição vai causar as maiores perdas. Por fim, né, em resumo de tudo isso que eu falei em relação às perdas de nitrogênio, a gente precisa, para reduzir as perdas de nitrogênio, conhecer o solo e o ambiente. Vocês viram que eu falei bastante do ambiente, a temperatura, se chove, se não chove, se o solo é arenoso, se é argiloso, se tem mais matéria orgânica, menos matéria orgânica. Conhecer a cultura trabalhada, principalmente o ciclo da cultura, o comportamento dela em relação à absorção de nitrogênio, para saber qual é o melhor momento de fornecer o nitrogênio de forma que eu tenha o máximo de segurança para evitar perdas. Conhecer os fertilizantes que serão utilizados, isso é muito importante. Eu acredito que aqui, onde tem muita dúvida, muitas vezes se adquire um fertilizante que não se conhece muito bem qual é a tecnologia por trás dele, se ele
é um fertilizante de liberação lenta, controlada, se é com inibidor de urease. Muitas vezes vem aquele fertilizante colorido, azul, verde, rosa, amarelo, e aí se trata ele de uma forma genérica, como se qualquer tecnologia de aumento de eficiência fosse ureia protegida. Só que na verdade vocês viram que tem muita diferença entre as tecnologias, certo? Então é muito importante conhecer o fertilizante, do que ele é feito. Tem muitas vezes, já vi muito fertilizante chamado, que se chama de ureia protegida, ou pessoas chamando de ureia protegida, mas na verdade ele é feito de nitrato, certo? Então, eu sei que pode parecer um pouco de detalhe demais, dizer, poxa, mas daí o jeito que chama, mas dependendo de como a gente chamar, pode confundir e trocar gato por lebre. Então, às vezes eu acho que eu tenho um fertilizante, que eu tenho uma fonte, mas na verdade a fonte é diferente. E aí o comportamento no solo, dependendo da condição que eu encontro, muda bastante. Uma boa recomendação de nitrogênio deve levar em consideração o maior número de fatores possível. Vocês viram que são muitos fatores. Tem como eu levar em consideração todos os fatores? Não, impossível. Impossível levar em consideração todos os fatores. Só que quanto mais fatores eu considerar, melhor. E por fim, outra coisa impossível é eu eliminar as perdas de nitrogênio. Então assim, ó, eu não consigo eliminar as perdas de nitrogênio, e eu também, numa condição específica, né, numa região, para uma cultura, eu não consigo mitigar todas as perdas, certo? Não consigo mitigar todas as perdas. Só que eu posso, por exemplo, concentrar os meus esforços naquela perda que está representando o maior risco. Então, se eu tenho uma condição ali, o solo não está tão drenado, ou seja, e também não vai chover demais, que eu não tenho tanto risco por desnitrificação, porém eu tenho um problema que eu estou numa região muito quente, não é irrigado, daí eu tenho a chuva é um pouco inconstante, poxa, eu tenho que me preocupar mais com a volatilização, certo? Ou eu estou numa área irrigada, tem um pivô, tem água sobrando, eu consigo aplicar o nitrogênio e botar água por cima, então a volatilização já não é tanto problema. E vamos supor que eu esteja falando de uma área irrigada com solo muito arenoso, que eu já vi bastante. Aí, poxa, como eu já tenho como irrigar, incorporar aquela ureia no solo, já não me preocupo tanto com a volatilização, porém, o solo arenoso, mais água, eu já começo a me preocupar com lixiviação. Então, o que significa isso? Não tenho como mitigar todas as perdas, mas algumas dessas perdas, ou uma delas, ou duas delas, podem representar o maior risco para o meu cultivo, certo? Então eu espero que todos tenham entendido qual foi a ideia dessa aula. Então é um conteúdo bastante denso, bastante informação, mas eu acredito que é importante a gente falar de todos os detalhes sobre as perdas de nitrogênio. Futuramente nós podemos pegar alguns desses assuntos e fazer uma aula só sobre o assunto, só sobre inibidor de urease, só sobre plantas de cobertura, que é uma coisa que vai ter. Então todos esses assuntos depois nós vamos fazer aulas específicas. Só que claro, a nossa prioridade em fazer primeiro um conteúdo ou outro, muito também vai depender de como vocês vão interagir com essas aulas. Então quem quer ver algum assunto específico e pensa, não, tal assunto ali é prioridade, eu acho que vale a pena ter uma aula, coloca nos comentários, manda mensagem pra gente e diz, eu quero ver tal conteúdo, tem interesse, eu acredito que vai agregar. E aí, com base nessa demanda, a gente pode então ir definindo quais são os próximos conteúdos, certo? Eu espero que tenham gostado da aula. Tem dúvidas, coloca nos comentários. Gostou? Compartilha com um amigo, curte, certo? É muito importante essa interação de vocês, é muito bacana que vocês interajam, até para que a gente saiba se está no caminho certo, se está fazendo um bom trabalho, né? Então eu agradeço a atenção de todos e até a próxima aula.